E aí galera, beleza? Yasser de volta. Estou aqui com o Gustavo. Fala aí, seus não apreciadores de coisas que são adaptadas. E hoje, como vocês viram pelo título e como o Gustavo já tá dando uma palhinha, nós vamos falar de adaptações, né? Adaptações de histórias em quadrinhos, adaptações de livros, adaptações de curtas-metragens, enfim. Quando o cinema, Hollywood principalmente, decide se inspirar, digamos assim, ou não tanta inspiração e de fato uma adaptação desses materiais que a gente tem e trazer para as telonas, né? É uma coisa legal se você parar para pensar essas adaptações, né? Mas o que a gente tá falando aqui é justamente do qual é o limite, assim, de você adaptar algo e fazer ao pé da letra, ou você mudar, e por que muitas coisas são mudadas, outras coisas não, por que tem essa coisa de que a adaptação sempre vai ser ruim, sabe? Então acho que tudo isso entra na discussão que a gente tem aqui para trazer hoje. Eu acho que é legal a gente começar falando dos filmes de super-herói. A gente vai falar sobre tudo, mas já vamos começar com esse assunto. Que é o mais falado, porque é o filme do momento, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre a Marvel, só pra dar uma palhinha. A partir da década de 80, começou a ter vários universos que contavam histórias dos mesmos heróis, com coisas diferentes. Então, aí eles começaram a colocar número nas terras, entendeu? A Terra 616, o canônico ali, né? O principal, a linha ali que segue mesmo os personagens de fato. Tudo que acontece em outros universos tem outros nomes. Por exemplo, o próprio universo cinematográfico Marvel. Eles fizeram questão de criar também um universo ali com um nomezinho na Terra também. E é a Terra 199.999, entendeu? Foda-se, não sei porque escolheram isso. Quando a gente fala que a Marvel adaptou ruim ou não ficou legal, teoricamente, eles usam a desculpa de que eles têm a liberdade criativa, porque nesse universo tudo pode acontecer. O Capitão América pode ser, sei lá, entendeu? Um cachorro, se eles quiserem, entendeu? Porque é um universo que eles criam as próprias regras. E aí, começa já o tema do vídeo, né? Às vezes, a produtora erra de fato. E às vezes não assume a culpa, entendeu? Eles falam que foi escolha criativa, etc, etc, etc. O que eu acho que muda um pouco a perspectiva é justamente que depende do tipo de adaptação que eles estão fazendo. Por exemplo, você pode adaptar só como uma referência mesmo, ou você pode estar literalmente tentando trazer aquela história para as telas, né? E aí, de fato, pode acontecer muita coisa. E tudo bem ter liberdade criativa, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto depois. Os quadrinhos, eles estão aí, sei lá, 80 anos, 60 e poucos anos. O Batman fez 80 e poucos anos esse tempo. Eles já têm muito tempo, tem milhões de histórias, várias vezes reescritas. Então, tipo, mesmo se você pegar só o material base que são os quadrinhos, já teve várias histórias dos mesmos personagens contadas de maneiras diferentes. O Superman era super overpower e ele foi perdendo poder ao longo do tempo pra ficar mais a nível dos outros heróis. Então, você trazer, por exemplo, pras telas, pro cinema e fazer diferente, eu não vejo tanto problema, porque você tá usando o herói pra fazer um filme que aí os fãs poderiam reclamar. Às vezes você mudar uma característica muito marcante daquele personagem, trazer pras telas uma história que às vezes não condiz muito com aquele personagem, como ele foi criado, como ele foi concebido. Agora, outra coisa diferente pra mim é você pegar, por exemplo, um filme de um livro, né? Que você vai pegar um livro que tem uma história de começo, meio e fim. Vamos pegar Harry Potter de exemplo. Tem 7 livros e acabou, ponto final. Entendeu? Tem uma história e eles fizeram de 8 filmes e acabou, ponto final. Não é igual os quadrinhos que tem 80 anos de história sendo feita. Então, tipo, os quadrinhos eu acho que eles permitem muito mais você ter essa liberdade criativa, justamente por causa desse multiverso da DC ou do multiverso da Marvel, que eles têm essas possibilidades. Falar, não, mas é diferente porque tá no universo separado, tá? Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que quadrinhos é mais fácil de adaptar nesse sentido, sabe? Agora, livro já é diferente. Imagina se eles pegam o Harry Potter, muda o nome do cara lá pra, sei lá, Thiago. O Walt Disney. Walt Disney. E aí coloca que em vez de bruxo ele era um centauro, tá ligado? Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, tipo, aí realmente, se os caras fizessem um negócio absurdo desse, é óbvio que todo mundo não ia gostar, porque você tá mudando muito o material base, porque aquele é o único material que tem. Se tivessem escrito 80 anos de Harry Potter, com várias versões diferentes de Harry Potter, e você fosse adaptar, você poderia criar um novo e ninguém ia reclamar tanto, justamente porque, já que tem várias versões criadas diferentes, você pode criar a sua, né? Mas tem um tipo de adaptação também que ela não é tão ligada ao material base, né? E aí também acho que não é uma questão de cobrar muito dos produtores, porque se você fosse cobrar que todos os filmes que são baseados em Shakespeare fosse literalmente igual aos contos do Romeu e Julieta, de Shakespeare, ia ser 1 bilhão de filmes iguais, porque o tanto de filme, meu amigo, que é baseado em Romeu e Julieta e que às vezes é só, tipo, uma leve inspiração, sabe? E não é necessariamente uma adaptação, mas se você fosse contar, né? Tem gente que fala que é uma adaptação do conto, porque você traz para os tempos modernos, você traz para tempos medievais, você traz para tempos não sei o quê, você inverte os papéis. Então tem essas adaptações que são mais soltas e tem as adaptações que são mais fiéis mesmo, né? Então, eu acho que tem 2 assuntos bem interessantes do que você falou aí, que o próprio Peter Jackson, né, o diretor do Senhor dos Anéis, alguns atores chegaram pra ele e perguntaram assim, tá faltando alguma coisa nesse script, né, nesse roteiro. E aí ele olhou assim e falou, cara,
você já viu quantas páginas tem o Senhor dos Anéis? Aí os caras ficou meio assim, falou, não tem como adaptar. O filme teria 40 horas. E alguns outros grandes diretores também já disseram que adaptações, você perde coisas que era relevante, mas você ganha coisas que são interessantes também, que são novas. Partindo desse ponto, você já consegue entender melhor um pouco esse universo das adaptações. E também, já linkando no que você falou, tem uma coisa muito interessante que algumas pessoas não conhecem, que é o Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza, basicamente, se você dividisse em um gráfico entre Y ser a familiaridade e X ser a apreciação humana, o quanto você gosta daquilo, se você tiver no canto superior direito ali, no máximo possível, seria o quanto você gostou muito daquilo e aquilo te soou familiar. O ser humano consegue, até um certo ponto ali do gráfico, aceitar coisas novas. A partir dali, não. A partir dali é só a ladeira abaixo. Por isso que se fala vale, né? Que chega ali no limite da desgraça, entendeu? Que as pessoas não vão gostar. Um exemplo disso é o Sonic. Saiu o trailer do Sonic, o live action, as pessoas começaram a meter o pau da produtora que fez, porque não era o Sonic, entendeu? Era um bicho esquisito do caralho, o olho dele era esquisito, o corpo dele era meio humanoide, não era, tipo, muito cartoonizado. Só do fato deles modificarem o olho e um pouquinho do corpo, as pessoas já gostaram. Então, às vezes, é uma linha muito tênue entre você inovar e as pessoas gostarem, e você inovar e as pessoas não gostarem. Do Sonic aí, ó, eu acho interessante o exemplo, porque eu acho que explica bem esse Vale da Estranheza, né? Porque os caras quiseram fazer um filme que teoricamente era pra ser mais realista, no sentido de, tipo assim, parecer mais verossimilhante, né? E só que aí ficou tão, entre aspas, digamos, realista, que, tipo, perdeu as características do personagem, de ser engraçado, de ser mais fofinho. Então, quando os caras diminuíram um pouco o realismo e se deixaram, tipo assim, tá, então vamos fazer uma coisa que não seja tão realista, mas que ainda tenha traços de, tipo assim, parecer live action, pronto, aí já melhorou o negócio, o pessoal já gostou, sabe? Por exemplo, o que eles tinham feito que o pessoal estranhou muito? O fato dos olhos do Sonic serem separados, como seria na vida real, né? 2 olhos. Exatamente. E aí quando eles juntaram, basicamente, ali no nariz pra ficar parecendo um olho só, como, sabe, que o olho do Sonic é meio junto, assim, já ficou melhor, entendeu? É um negócio realista? Não, mas funcionou melhor porque tá de acordo com as características do personagem. Então esse do Sonic é legal e tal. Mas é até legal pensar assim, que você falou antes, né? Voltando um pouquinho lá atrás, que você falou assim, que o Peter Jackson, 1 milhão de páginas, isso é um negócio também, porque não tem como você adaptar alguma coisa e fazer aquilo ser perfeito. Até porque chama adaptação, entendeu? Não seria só uma, sei lá, transcrição. Porque, tipo, o livro tem 1000 páginas, entendeu? Você vai demorar, sei lá, se você contabilizar todos os momentos que você lê, 50, 60, 70 horas, sei lá quantas 1000 horas você vai demorar pra ler esse livro. Imagina se você fosse transcrever isso num filme, entendeu? E aí, claro, tem vantagens e desvantagens. O que o livro, às vezes, demora pra conseguir fazer, vamos supor que um personagem chegou num lugar, esse lugar é fictício, um lugar fantasioso, por exemplo. Então, ele tem que ficar te explicando detalhe do lugar, e o que tem lá, e como que é, e fazer comparação pra você conseguir imaginar aquele lugar. É diferente do filme, que, tipo, às vezes você demora 5 páginas pra explicar um lugar pra uma pessoa, no filme você tem um frame lá de 4 segundos, a pessoa já viu o lugar, entendeu? É o famoso, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É literalmente isso, exato. Porque são coisas totalmente diferentes. É tipo uma página cheia de palavras e uma imagem. Entendeu? Não tem como, velho. Sim. E aí, por outro lado, o filme tem uma desvantagem em relação ao livro, que é o livro, alguns livros costumam entrar muito no sentimento e no pensamento do personagem. Dificilmente um filme, a não ser que ele tenha narração constante, vai ter isso, entendeu? Você não consegue explicar os sentimentos do personagem. Você tem que dar outras maneiras de mostrar. Então, às vezes, ele tem que dar uma volta maior pra conseguir explicar o porquê que o personagem tomou certa ação, ou porquê que ele tá sentindo aquilo, ou o que ele tá sentindo, né? Pro espectador olhar e falar, tá, esse cara tá sentindo isso. Claro, vai da atuação também, né? Do ator, mas vai muito das ações que ele tá fazendo, do jeito que ele tá reagindo. E às vezes no livro, o narrador mesmo começa a entrar na cabeça do personagem, falar dos sentimentos dele, isso, aquilo. Se perde e se ganha coisas, entendeu? Tem coisas realmente no livro que estão ali justamente pra dar um volume, pra dar um contexto. Às vezes são ações pequenas que não estão ali pra ajudar na história principal, mas estão ali pra você conhecer um pouquinho mais do personagem. E o filme não tem tempo, entendeu? Enquanto você pode ficar 10, 15 horas lendo um livro, e aí você vai conhecer as profundezas desse personagem, no filme ele tem 2 horas pra você conhecer o personagem e tudo acontecer. Você tem que cortar coisas, entendeu? Você tem que cortar, porque nem todas as histórias, nem todos os acontecimentos do livro ali são importantes pra narrativa principal, eles são coisas secundárias, só pra ter uma graça, só pra ter um momento ali de descontração, só pra aliviar um pouquinho entre uma cena e outra, mas não necessariamente tem a ver com a história. E aí no filme eles têm que adaptar isso. Quando você pega, por exemplo, o livro, é um ritmo diferente, são ritmos totalmente diferentes. Então, pra você porque, por exemplo, um filme de 3 horas e meia pode passar uns piscar de olhos se o diretor e toda a equipe for muito boa de ritmo. Se o cara não souber fazer ritmo, mas quiser colocar todos os detalhes em 3 horas e meia, vai ficar uma bosta, vai ficar maçante, vai ficar chato, ninguém vai querer assistir. O formato comercial que a gente mais conhece é 1h30, 2. Se a pessoa entender que são ritmos diferentes e que se o diretor também, às vezes, né, e aqueles empresários pararem de pensar só que é uma mina de dinheiro, às vezes começa a ficar melhor a coisa. E eu acho que já falando sobre, de novo, os filmes de herói, enquanto muitos defendem que
que a Terra 199 mil, blá blá blá, pode fazer o que quiser? Na verdade, não. Na verdade, não pode. Porque, cara, no mínimo, você tem que respeitar a história do personagem, né? Já falando dos argumentos contra isso. Como a gente disse no começo. Isso, né? então. Porque, tipo assim, muita gente cresceu lendo essas coisas, sabe? Ou não, enfim, né? A vida inteira ali acompanhou. Vamos lembrar de uma coisa, né? Muito importante. Esse tipo de cultura era muito mal vista há um tempo atrás. Era coisa de criança, era coisa de nerd, era coisa de introspectivo. Ninguém ligava muito, mas eles nem imaginavam que o underground disso era gigantesco. Então, agora que eles conseguiram, né? Vamos falar que foi 2008 ali com o Homem de Ferro, que eles finalmente conseguiram, de fato, começar a consolidar os filmes de herói no cinema. Porque antes, até teve alguns ali que conseguiram, mas eram raras exceções. Mas vamos dizer que o Homem de Ferro conseguiu ali de 2008, conseguiu introduzir os heróis no cinema. A partir dali, não tinha tanta tradição de heróis no cinema. Então, é aquele esquema do Vale da Estranheza de novo, sabe? Você não pode fazer tudo que você quer só porque você tem liberdade criativa, porque as pessoas vão estranhar, porque não tinha filmes de herói, tinha muitos poucos. Então é aquele velho esquema. Além de respeitar também a história do personagem, claro, porque tipo, muitas pessoas apoiavam essas marcas, sabe? DC e Marvel foram apoiadas anos e anos e anos e anos e anos só por quadrinhos, né? Basicamente isso, né? Então você pegar uma coisa que tem uma história muito importante, que teve acompanhamento de muita gente, que teve ali várias nuances na história, você pegar, esquecer tudo isso e fazer do seu jeito, no começo já, não. Mas eu também sou advogado do diabo aqui, entendeu? Porque você pode fazer isso depois de um tempo. Eu acho que a partir de agora, depois de 12 anos de história, né, vamos dizer assim, de filmes de herói, você finalmente vai conseguir agora ter algumas mudanças drásticas. Por exemplo, a DC assumiu que errou feio em tentar copiar o universo cinematográfico Marvel. Porque eles começaram depois, teoricamente, então eles tinham que apressar muito as coisas. Eu não tô falando que a DC é ruim, muito pelo contrário. Mas quando você faz com pressa as coisas, sem planejamento, e apenas copiando o que o outro fez, vai dar errado. E a gente viu isso. Batman vs Superman tinha potencial pra ser um puta de um filme foda, mas não no ano que foi lançado, sabe? Tipo, eles meio que lançaram só por causa que lançou o Guerra Civil, né? Se lançou Guerra Civil, vou lançar o Batman vs Superman. Enfim, né? Não vou ficar entrando nesse assunto. O filme não é horroroso, mas você entende que o potencial dele poderia ser muito maior. Você meio que ignorou o passado daquilo, assumiu que aqui é cinema, a gente pode fazer o que a gente quiser. Botou lá tudo basicamente no filme, 1 bilhão de coisas acontecendo em apenas 2 horas e meia. E não ia dar tempo pra resolver, era óbvio. É o que a gente tá falando aqui agora, sabe? O bagulho tem 60, 120 páginas, 200 páginas, independente, né? Às vezes um quadrinho. É coisa pra caralho, você fica horas lendo o negócio. E aí você quer adaptar, colocar tudo de uma vez, entendeu? Então, além de você respeitar e saber a liberdade criativa que você tem, eu acho interessante você mesclar esses dois. E aí você pega os filmes que mais têm sucesso, que conseguiram fazer isso. Por exemplo, Coringa e o Logan, o último da Marvel. Os dois têm coisas diferentes em comparação às obras originais, mas conseguiram ter um respeito muito grande com aquilo e uma seriedade, sem pressa, que foi o fator principal para as obras terem sucesso, basicamente. É legal que você falou do Batman vs Superman aí, desses outros filmes, porque, por exemplo, Batman vs Superman, muita gente às vezes criticou que, tipo, mas o Batman não mata. Esse é o ponto, entendeu? Nos quadrinhos já teve várias histórias que o Batman mata. Então não é porque, adaptou errado, esse não é o Batman, entendeu? Ele é uma das versões do Batman, do cinema, que é um Batman ali mais velho, um Coringa que já é muito louco lá, que é do Jared Leto. Então, tipo, não tem problema você adaptar essas coisas e fazer coisas novas, por exemplo. O Coringa ali do Jared Leto, por exemplo, com as tatuagens e tudo mais, é uma coisa meio divergente mesmo, mais nova, assim, do cinema, né? Mas o Batman que mata, por exemplo, ele já existe. Várias versões do Batman que mata. O problema foi que, sem muita explicação, sem muita introdução na história, pra muita gente que às vezes estava acostumado só com a versão do cinema do Batman, que era um Batman que tinha essa moral inquebrável de não matar, e você não deu nenhum contexto de por que ele tá fazendo isso. A maioria das histórias que existem nos quadrinhos ali, onde o Batman mata, tem todo uma transição de por que ele fez isso. E aí você entende, entendeu? Agora, quando você só joga o cara ali e não dá nenhum contexto disso, aí parece que, tá mal adaptado. E é justamente isso, entendeu? Às vezes a questão não é nem a história em si ou a adaptação, mas o modo como você construiu ela, né? De novo, agora como você citou, Coringa e o Logan. Eu vou falar mais especificamente do Coringa. É um filme que não tem nada a ver com nenhuma história do Coringa.
então. Pois é. Entendeu? É um puta de um filme Tipo, foda. todas as histórias que, entre aspas, são de origem do Coringa nos quadrinhos, não foi usado ali, entendeu? Claro, tem alguma adaptação, tem alguma referência, tem alguma coisa que eles pegam ali, mas o nome do personagem não é aquele, o modo como ele foi criado não é aquele. Então, tipo assim, os caras criaram um Coringa completamente novo pra esse cinema. E por que ninguém falou que a adaptação é ruim? Porque o filme é bom, entendeu? No final das contas, é sempre se o negócio é bom. Se a adaptação é boa, tipo, basicamente ele respeita o personagem, então a gente vê as características do personagem, e também, se o filme é bom, se a adaptação é boa, a gente releva muitas coisas. Então, por exemplo, sei lá, eu não vi ninguém que chegou e falou, nossa, mas isso aqui não é o Coringa, entendeu? Tipo, você acredita que é o Coringa porque o filme te faz acreditar naquilo, entendeu? É diferente do filme do Batman vs Superman, por exemplo, que você fala, o Batman não mata. E por que todo mundo ficou, isso aqui não é o Batman? Porque eles não fizeram de uma maneira bem feita a ponto de você entender por que ele tá fazendo isso. Então, acho que quando você consegue construir essas motivações e consegue passar isso, acho que fica muito melhor pra fazer essas adaptações. Outra coisa que é válido mencionar, né? Justamente que a gente falou de trazer os livros de 1000 páginas às vezes e tal. Por isso que muita coisa hoje em dia tá sendo feita em série, por isso que eles vão fazer uma série de Senhor dos Anéis, porque se no filme, que já tem 4 horas, ainda já não deu tempo de colocar tudo, você faz uma série que você tem muito mais tempo pra isso. E sempre a gente tem que levar em conta, galera, que são mídias diferentes, né? Tipo, tem um livro, tem quadrinhos, tem videogames, tem... Tudo isso tem as suas características próprias. Do mesmo jeito que a gente falou que os livros têm a vantagem de entrar na mente do personagem, o cinema não. O cinema tem a vantagem de mostrar e não ter que descrever. O game, você tá interagindo com o negócio, então muitas vezes o jogo é muito bom, não pela história ou pelos personagens, mas pela sua interação com isso tudo, e aí no cinema você já não tem essa interação. Por exemplo, um dos filmes que o pessoal mais critica, o Hitman, acho que é de 2015 ou 2016, acho que é 2015. É um jogo de stealth, onde você, né, até o momento, até os jogos anteriores, você tinha que matar na surdina, e aí chega no filme, é um puta filme de ação, onde ele sai atirando pra todo lado e causando explosão, e não tá nem aí se todo mundo vai perceber. A pessoa fala, é mal adaptado. Imagina um filme onde você não interage com nada, e o cara fica lá, o filme inteiro, no silêncio, na sombra, esperando. E aí ele manda a cara lá, no silêncio. E aí vai. Você ia achar o filme chato, você ia achar o filme parado. Então, tipo, entendeu? Que não dá pra ficar também achando que vai simplesmente transpor pra outra mídia e vai continuar igual. Cada mídia tem a sua personalidade, tem a sua própria característica, né? Outra coisa que pode acontecer também, que acontece, tem um curta lá de 15 minutos que fez sucesso, você vai fazer um filme. O curta tinha 15 minutos, você tem que transformar isso em 1h30, você vai ter que inventar coisa pra botar ali. Caralho. Entendeu? Puta que eu pariu. Entendeu? Do mesmo jeito que no livro você vai ter que cortar, no curta você vai ter que aumentar a coisa. Então, tipo, tá vendo que cada uma tem as suas características, cada uma tem uma coisa. Não tem como. É por isso que tem que adaptar. Não é, tipo, transcrever pra outra mídia. Então, não é pegar A e transformar em B. Claro que tem muita gente que faz isso. E aí o que acontece? A gente não gosta também. Por exemplo, muita gente reclamou desses remakes live action da Disney. Porque em vez deles criarem algo em cima e adaptarem pra essa realidade live action, eles simplesmente fazem plano a plano, cena a cena, música por música, do mesmo jeito. Mesmo. É um xerox, cara. É um xerox. Exato. E aí faz o quê? Não adaptou, tá ligado? Eles não adaptaram pra essa nova ferramenta que era o live action. Eles simplesmente transcreveram ali pra um live action e aí não funcionou, porque o que funcionava bem na animação não funciona em live action. Tem que ter adaptação, entendeu? E aí muitos desses filmes estão acabando perdendo prestígio por causa disso. Pega Game of Thrones e pega Full Metal Alchemist, do mangá, no caso, né? Pega o Game of Thrones, o livro, o Full Metal Alchemist, o mangá. O Game of Thrones, os livros começaram em 96 e o último foi lançado em 2011, né? Então falta aí 2 livros para serem lançados ainda. E a série já acabou. E aí você pega o Full Metal Alchemist, teve um primeiro anime. Não sei se todo mundo sabe disso, mas teve um primeiro anime de 2003 até 2004 ali. Mesma coisa. Começaram, o mangá já estava rolando, acabaram, o mangá ainda não tinha acabado. O que aconteceu? Não gostaram nem um pouquinho do final do Game of Thrones. Muita gente odiou o final do Game of Thrones. Falam que é muito bom enquanto seguia o livro lá, etc. A partir do momento que talvez começou a tomar as decisões próprias, ficou uma bosta. E o Fullmetal também, a partir do momento que começa a criar coisas novas, e não estava mais acompanhando o mangá, também foi ruim. E por que eu tô dizendo isso? Vamos lá. Porque quando refizeram o Fullmetal Alchemist em 2009, acabaram em um ano de novo, 2009, 2010. O Fullmetal Alchemist Brotherhood, ele segue de cabo a rabo o mangá. Obra-prima. Obra-prima. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque diziam que Game of Thrones seria a melhor série de todos os tempos. Tinha um rumor muito forte disso, muita gente falava, se de fato acontecesse um final excelente. Porque a série é muito boa, desde o início até ali, os biados ali do final. Então, também acontece com série, cara. É impressionante isso. Sim, exatamente. E tem coisas que são boas você adaptar, porque, igual, de novo, vai pra questão da mídia, né? Nos quadrinhos, o exemplo que a gente tá pegando aqui, muita coisa ali é ridículo.
entendeu? Mas funciona porque você tá naquela realidade dos quadrinhos. Quando você traz isso pra uma pessoa, pra um ator fazendo, às vezes fica muito fora. Por exemplo, o mais óbvio de todos, o uniforme, cara, tem tanto herói com os uniformes completamente ridículos, só que no quadrinho você aceita, só que quando você traz isso pra vida real, fica tosco, então você tem que adaptar isso. Aí muita gente, mudou o uniforme, claro, velho, você esperava o quê? Imagina se os caras pegassem o uniforme do Gavião Arqueiro, dos quadrinhos de uns 10 anos atrás, entendeu? Demais, véio, pelo amor de Deus. É ridículo, cara, é ridículo. A roupa do Capitão América em si, ela é muito bem adaptada, mas ela não é igual dos quadrinhos. Nos quadrinhos é muito exagerado, é muito ridículo, é vibrante, tá ligado? O cara vai pra guerra com um bagulho que brilha azul e vermelho, mano, sabe? Eu vou dizer até uma coisa que muito fã vai me hate, entendeu? Mas eu só gostei do Capitão América por causa dos filmes. Entendeu? Antes eu tinha puta preconceito. Mano, eu achava a roupa dele muito boba. De verdade. Eu sei que isso é idiota, mas aí no filme ficou mais real, sabe? Ficou mais... Tudo bem que deve ter outras histórias. Então, mas eles brincam com isso no filme. Eu não sei se você vai lembrar do Capitão América 1. Sim. Primeira roupa que ele usa é porque ele não era um soldado, né? Ele era só o garoto propaganda. Então a primeira roupa que ele usa era uma roupa, tipo, literalmente igual aos quadrinhos. Era uma roupa de pano, com uma máscara ali de pano na cara, que não era nenhum capacete. Então, imagina se fosse daquele jeito, o filme inteiro, até hoje, nos Vingadores e tudo mais. Ia ser ridículo, não ia? Os caras fizeram o quê? Adaptaram pra uma roupa de guerra. Botaram uma roupa com proteção no peito, nos braços, um capacete. Tiraram as cores. A cor era super azul, ficou um azul mais saturado. Então, tipo, você adapta isso também, sabe? Isso, exato. Você falou um ponto bom. A Feiticeira Escarlate, mano. A Feiticeira Escarlate não usa a roupa que ela tem nos quadrinhos, porque aquilo lá é ridículo. Não tem condição, mano. O Capitão América mesmo, que você citou, tipo, a primeira roupa dele, do primeiro Vingador, se você assistir agora, você vai achar meio esquisito. Porque eles ainda estavam naquele meio termo de aos pouquinhos, né? Eles foram transicionando. Tanto que no final, a roupa dele, puta que eu pariu, eu queria uma dessa, entendeu? Eu queria usar no dia a dia, meu amigo. Outra coisa de livro também, que eu não li o livro do It, né? O It, a coisa lá, o Pennywise. Mas nos livros, pra você ter uma ideia, ó, só de eu falar vai ser ridículo. Nos livros, ele é derrotado por uma tartaruga espacial. Que? É sério isso? Exato. Eu não sabia disso não, velho. É porque, tipo, é que assim, é um universo muito louco do Stephen King, mas basicamente existe essa tartaruga Mega Blaster poderosa comandante do universo que meio que derrota o Pennywise. Ela é uma entidade tão forte quanto o Pennywise, entendeu? Só que ela é meio que pra equilibrar o universo. O Pennywise é do mal, essa coisa é do bem. Pô, mas então tem isso, entendeu? Mas então, aí você fala, vocês vão trazer isso pro filme. Ninguém aqui, mano, ninguém, entendeu? Porque a maioria das pessoas não leu o livro e quem ia assistir o filme ia achar ridículo. Então os caras fizeram o quê? Tiraram completamente esse personagem e fizeram um filme baseado só ali nas crianças no Pennywise e ponto, acabou. Porque imagina um filme de terror que tem essa entidade do nada que é uma tartaruga. Ia ficar muito, muito ridículo, entendeu? Então você tem que adaptar. Tem coisas que você tem que adaptar. Não tem como você simplesmente... Você poderia ficar bom? Pode ser que fique, entendeu? Mas às vezes é mais fácil você adaptar pro negócio que pode ficar melhor do que você correr um risco de fazer um negócio que todo mundo vai achar ridículo. O Watchmen, né? No final dos quadrinhos, o Dr. Manhattan, ele faz uma coisa diferente do que acontece no filme. O spoiler do filme aqui, vou dar um spoiler. O Dr. Manhattan no filme, pra provar o ponto dele lá e pra fazer com que os humanos fizessem o que ele queria, ele basicamente explodiu uma bomba atômica lá e matou muita gente. Nos quadrinhos, ele faz um polvo gigante atacar a cidade, em vez de uma bomba atômica. Só que tem todo um motivo, tem toda uma explicação lá e o negócio que funciona no quadrinho, entendeu? Tem uma explicação lógica que você lê do quadrinho, você acompanha e você entende. Mas quando você traz isso pro cinema, que você tem menos tempo pra explicar, e isso não ia ser explicado tão bem, provavelmente ia ficar muito ridículo se você colocasse um polvo ali, entendeu? Do nada, assim. Então eles trocaram por uma bomba atômica que tinha muito mais a ver com o universo do Snyder. Porém, por exemplo, agora a HBO, se eu não me engano, tá fazendo uma série, né, do Watchmen. E nessa série, eles vão usar o polvo, entendeu? Porque é uma série, tem muito mais tempo. Vamos supor que tem 2, 3, 4, 5, 10 temporadas, os caras têm muito tempo pra chegar nesse lugar, entendeu? Teoricamente, eles vão fazer esse polvo. Pode ser que eles mudem de ideia, né, até o final da série. Mas em teoria, esse universo dos quadrinhos vai ser, entre aspas, melhor adaptado pra série, justamente porque tem mais tempo e tal. Aí foi uma escolha criativa, do Snyder aí de não fazer isso, entendeu? Sim, tá vendo como é um exemplo de ritmo que eu falei? Que é exatamente isso. Uma série tem um ritmo completamente diferente de um filme, completamente. E o livro também é um ritmo diferente. Então, quando o cara entende isso, meu amigo, aí ele tem a faca e o queijo na mão. Eu tenho uma frase que eu acho muito boa, que é eu vou ler aqui, que é de um professor da Faculdade de Letras de Lisboa, né, que chama Mário Jorge Torres. Ô, louco, bicho, olha esse cara, mano. Que isso, moleque? Vamos lá, então.
Não, ele disse assim, ó, adaptar significa perder e ganhar uma série de coisas. Uma boa adaptação não é aquela que mostra tudo, nem a que esquece por completo o livro em que se baseia. É basicamente isso que a gente tá dizendo, entendeu? Você não pode jogar todo o material base fora, você tem que trazer o material base, você tem que considerar a base do material, mas você não pode simplesmente adaptar palavra por palavra. É basicamente isso que ele tá dizendo. Tem um certo problema, digamos assim, que é, por exemplo, às vezes você pega uma história muito fechada de qualquer mídia, que tem um começo, meio e fim, bonitinho, e aí na adaptação os caras querem deixar um potencial aberto ali pra continuação, sabe? Pra fazer mais dinheiro. Isso pode ser um problema na adaptação, que é o que acontece muitas vezes, né? Tem uma história fechada, começo, meio e fim, onde o personagem morre, onde o personagem faz o que tinha que fazer, sabe? E aí você muda o final desse filme pra ter essa possibilidade de continuação e você, às vezes, altera o sentido total da história, né? Porque muitas vezes aquela história acabava de um jeito onde o personagem se resolvia. Ele resolveu o problema, ele resolveu aquilo, ele não tem mais nada pra fazer, entendeu? Ele resolveu os problemas. E aí no filme você deixa uma ponta aberta, você mata todas as vezes o contexto da personalidade daquele personagem, justamente porque em vez de resolver o problema que ele ia resolver, você abriu tudo isso pra abrir uma possibilidade de continuação, né? Então, às vezes, eu acho ruim quando você pega uma história que tem um começo, meio e fim muito definido e tenta deixar essa continuação em aberto, sabe? Aí você tá interferindo na história, sabe? Sem no sentido de liberdade criativa, mas no sentido de simplesmente querer fazer uma continuação onde não há, onde o ponto final da história é tão importante quanto a jornada, né? E você precisa do ponto final, e aí os caras vão lá e tiram esse ponto final. De exemplo, né? Pra ficar mais fácil de entender o que eu tô falando. Eu Sou a Lenda, né? Porque o livro e o filme têm finais completamente diferentes. Tipo, no filme meio que o Will Smith lá, o personagem do Will Smith, ele se sacrifica pra salvar a mulher que vai pra um lugar lá onde os humanos estão se reunindo pra enfrentar os zumbis, certo? No livro, o Will Smith, ele na verdade percebe que ele é o vilão, não os zumbis. Porque os zumbis meio que se organizaram em uma sociedade e estavam vivendo. E ele tava matando os zumbis. Então, tipo assim, o final do filme, do livro, aliás, tem uma mensagem super de tipo assim, meu, o que eu estou fazendo? Será que eu não sou o vilão dessa história? Todo reflexivo. No filme, não. Os caras, tipo assim, não, beleza, você tá matando zumbi. E virou um filme de matar zumbi, entendeu? Você vê que em vez de você dar um ponto final na história, os caras tiveram essa liberdade criativa e mudaram totalmente o sentido do filme. De um filme de sobrevivência zumbi, de um livro que era, teoricamente, sobre uma reflexão sobre a sua humanidade e tudo mais. Então, às vezes, as adaptações mudam um pouco o significado se você tenta mudar muito o final ou isso ou aquilo, né? Não tô dizendo o que é melhor, o que é pior, né? Como eu disse, são duas mídias diferentes, mas tem que levar em consideração também. Vamos sair um pouco desse universo, talvez, um pouco de heróis ali, sim, pegar a literatura, né? O Silêncio dos Inocentes. Às vezes ali, você não tinha tanto empatia, vamos dizer assim, com os personagens, ou, sei lá, gostava tanto. Mas com o Anthony Hopkins fazendo aquela atuação, que é um show à parte, é uma puta de uma adaptação foda, que virou, tipo, cultura pop, virou um ícone, sabe? Então, esse negócio de falar que toda adaptação é um lixo, ou todas as adaptações são boas, também não é verdade. É o famoso meio termo, né? Eu acho que pra você conseguir ter uma adaptação bacana, legal, que as pessoas consigam respeitar algumas coisas, que a gente sempre fala, né? Não ter pressa, sabe? Não adianta ficar comendo tudo, porque não vai dar certo. Ter a liberdade criativa, sim, você tem que ter. E entender que é uma adaptação. Caralho. Porque é natural, é isso que acontece, entendeu? E respeitar a história original. Se for pra não respeitar, nem bota o nome, entendeu? Sim, eu acho que é isso. Mas muitas vezes também o filme é bom, ele é uma adaptação boa, mas às vezes os espectadores não reconhecem, sabe? Porque, tipo, não tem tal cena, tal personagem não faria isso. E não entende justamente que de você trazer de uma mídia pra outra, muitas coisas vão ter que ser mudadas justamente pelo próprio formato da mídia, pelo tempo e por tudo isso que a gente veio falando. Então, às vezes, tem adaptações que são feitas ruins porque eles não levaram certos aspectos em consideração, mas tem adaptações muito boas que não são reconhecidas justamente porque os próprios fãs, às vezes, ficam muito presos ao material original, sabe? A história original sempre vai ser melhor na mídia pelo qual ela foi planejada para ser feita, entendeu? Um jogo sempre vai ser melhor no jogo do que num filme. Uma história de um livro sempre vai ser melhor no livro do que num filme, entendeu? A história que foi feita por um filme sempre vai ser melhor no filme do que num livro. A mídia principal onde aquela história foi pensada sempre vai ter mais vantagens em relação às outras, né? Porque ela é original, o resto são adaptações. Então, tipo, tem que ter em consideração dos dois lados. De quem vai fazer os filmes, dos produtores, né? De quem vai fazer essa adaptação e do que ele vai levar em consideração, o que ele vai tirar, o que ele vai colocar. E consideração dos fãs de olharem para um filme e não simplesmente acharem que é ruim do nada, porque às vezes a adaptação é muito boa, ela só não é reconhecida porque você às vezes fica muito preso em detalhes da obra original, sabe? A gente tem que aprender a abrir um pouco mão das coisas. E eu acho que você também tem que olhar pro nosso canal, entendeu? Esse canal aqui, ó, olha que discussão, ó, top! Inscreve aí, por favor, aperta no botão vermelho, clica no sininho, entendeu? Aperta lá pra ter notificação, porque às vezes teve aí reclamação que o pessoal falou que o algoritmo do YouTube não tá avisando. Enfim, checa aí se as notificações estão
ativadas mesmo. Se você puder compartilhar esse vídeo também com seus amigos, quer tacar o louco na discussão, falar que tal adaptação é uma bosta, essa aqui você gosta, enfim, joga lá no grupo também do WhatsApp, ou seja lá o que for de grupo que você estiver. Além de todo esse conteúdo que a gente tem no nosso canal, a gente tem mais coisa ainda, Yasser. Você acredita nisso? Que a gente tem mais coisa ainda? Eu não sei como duas pessoas conseguem fazer tudo isso. Então, galera, a gente vai se despedindo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Comenta aí embaixo também se você achou que a gente falou merda, se a gente esqueceu de algum ponto, de algum filme. E é isso por enquanto hoje. Valeu, falou, é nóis. Até mais, galera. Falou!